que é um contrato de compra e venda? Como fazê-lo? Quais são os requisitos básicos para a sua realização? O que é necessário conter neste contrato? Quando esse contrato pode ser feito de forma particular e quando deve ser uma escritura pública em cartório? Fique até o final e saiba tudo isso e muito mais. Eu sou o Rogério Moura, seja bem-vindo ao canal. O contrato de compra e venda é a ferramenta que dá garantias de direito tanto para o vendedor quanto para o comprador. Esse contrato de promessa de compra e venda nada mais é do que um contrato preliminar, ou seja, um contrato que precede o real contrato que se quer firmar. Em toda transação imobiliária, há-se a preocupação em relação à segurança das partes. Para que esta seja garantida, é muito importante que exista um contrato de compra e venda do imóvel, pois este instrumento garantirá direitos para o vendedor e o comprador e evitará problemas futuros. Sempre que alteramos algum bem por dinheiro, há um contrato de compra e venda. Ele pode ser verbal e inclusive tácito, ou seja, implícito. No caso de compra e venda imobiliária, é sempre por escrito. Então, por que fazer um contrato de compra e venda de imóvel? O artigo 108 do Código Civil discorre que, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Isso significa que, para negociação de imóveis com valor acima de 30 salários mínimos, é exigida a forma de escritura pública de compra e venda para que o negócio jurídico seja válido. Vale salientar que essa preferência é em relação à data do contrato. Ou seja, mesmo que com o tempo o imóvel passe a valer menos que 30 salários mínimos, este imóvel continua atendendo à exigência da lei. Mas há uma exceção. No caso de financiamento do imóvel, a chamada alienação fiduciária. O artigo 38 da Lei 9.514 de 97 discorre que os atos e contratos referidos nessa lei ou resultantes da sua aplicação, mesmo aqueles que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis, poderão ser celebrados por escritura pública ou por instrumento particular ou efeitos de escritura pública. Sobre a validade particular de compra e venda de um imóvel com valor acima de 30 salários mínimos, que não se trate de um contrato de alienação fiduciária, não terá os mesmos efeitos de uma escritura pública. Mas isso não quer dizer que não tenha nenhum efeito. O contrato particular de compra e venda será recepcionado como um contrato de promessa de compra e venda. Esse entendimento é feito a partir da conjunção de 3 artigos do Código Civil: artigo 166, 170 e 462. 166 é nulo o negócio jurídico quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. Artigo 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo estiver os requisitos de outro, substituirá este o fim a que visarem as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade. Artigo 462. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. O contrato particular de compra e venda, nessas condições, é entendido como um contrato de promessa de compra e venda. Assim, esse contrato tem uma certa validade, mas não é a ideal. Esse contrato não serve como uma transferência de propriedade no registro de imóvel. O contrato não é válido contra terceiros, apenas entre vendedor e comprador. Ele pode servir de base para uma adjudicação compulsória. Existem cláusulas que são essenciais de um contrato de compra e venda de imóvel.
São elas: objeto. O imóvel objeto do contrato deve ser muito bem descrito, de forma a não deixar qualquer dúvida. De preferência, inserir o número do registro do imóvel e da prefeitura. Preço. O preço tem que estar claro no contrato, de modo que não haja qualquer dúvida. Forma de pagamento. Precisa estar definido no contrato o que se trata de sinal, de que forma o pagamento ocorrerá, em quantas parcelas e em quais datas, obrigações e prazos para o cumprimento. É comum, por exemplo, colocar em contrato a obrigação do vendedor de apresentar certidões, mas esquecer-se do prazo para a apresentação das mesmas. Sempre deixe estipulados todos os prazos e consequência de descumprimento para que não haja qualquer discussão. Posse do imóvel. Em que momento o comprador tomará posse do imóvel? Após o sinal? Durante o pagamento? Após a quitação? É essencial que haja essa previsão. Possibilidade de contratação. As partes podem desistir do contrato? Penalidades. A penalidade em caso de descumprimento deve ser clara. Será perda do sinal? Multa? Lembre-se de prever esse item. Por isso, é essencial ter muito cuidado com as cláusulas e previsões contratuais, para que não haja qualquer problema para nenhuma das partes, tanto do comprador quanto do vendedor. Portanto, é muito importante prestar muita atenção aos contratos de compra e venda e ter a assessoria de um profissional especializado no tema. Isso pode trazer maior garantia à negociação. Para finalizar, deixo uma frase de Henry Ford. Há um punhado de homens que conseguem enriquecer simplesmente porque prestam atenção aos pormenores que a maioria despreza. E aí, gostou do conteúdo? Ele fez sentido para você? Então compartilhe com a sua rede. Um forte abraço, sucesso!